Atenção ao vídeo. Tente perceber indícios de uma montagem. E então? O vídeo é real ou fake? Para chegarmos a uma conclusão sobre este vídeo, verificando se houve manipulação, vamos analisar as sequências de fotogramas, atentando para o enquadramento que os delimite e procurar indícios de edição em cada fotograma. Além disso, vamos estipular a projeção do salto, a altura do pulo e a profundidade da piscina através das medidas já conhecidas dos elementos do cenário. Depois de muito observar o vídeo, conclui que existem na verdade duas filmagens diferentes, em locais diferentes. Houve uma edição que as interligou no sentido a forjar uma única filmagem em um único local. Eu vou provar isso, apresentando o ponto exato de ligação entre as duas filmagens, mostrando traços da edição que denunciam a transição do cenário 1 ao 2. A transição deixou dois indícios, a falha de edição e a deformação do fotograma, em relação ao enquadramento, percebida na comparação dos fotogramas sucessivos no exato momento da transição. Veja agora os erros na edição atentando para certos detalhes. Assista com atenção. Preste atenção à cor do muro, a cor natural de concreto, e a esse detalhe linear no centro dele. Acho que é um tubo condutor de fios visivelmente preso com presilhas parafusadas. A transição indica o fim da edição que uniu os dois cenários na montagem, poupando o trabalho do editor que se encarregará agora apenas da inserção do objeto, o corpo do rapaz, em perspectiva de queda. O muro irá mudar. Prova clara que é uma montagem. Perceba que o cenário 1 vai sendo completamente substituído pelo cenário 2 em transição lenta. Para entendermos o segundo traço de edição, eu preciso que você compreenda algo simples. Atenção! Entenda este cenário como se fosse o alcance total de sua visão. Então, ao usar uma câmera fotográfica ou filmadora, haverá um limite espacial de visualização. Esse espaço delimitado se chama enquadramento. Veja. Ao movermos a câmera para a direita, veremos um pouco mais do cenário no canto direito. Assim temos um ganho de visibilidade no canto direito do enquadramento, e, consequentemente, teremos perda de visibilidade no cenário no canto esquerdo. Já que ao ir para a direita o canto esquerdo perde a parte do cenário que antes víamos e passa a não mostrar nada de novo à esquerda, não é? Creio que você tenha entendido com clareza a lógica disso. É bem simples. Continue observando. Esse é o esquema lógico de um enquadramento. Indo para a direita, perdemos visibilidade na esquerda. Indo para baixo, perdemos em cima. Se algo fugir a isso, ocorreu uma deformação na imagem captada no enquadramento, o que é indício de algo irregular, uma edição. Vamos analisar agora os fotogramas da área de transição. Na análise da passagem do fotograma 2 para o 3, vemos que o 3 está deformado, pois, embora, ao ir para a direita, termos coerentemente ganho de visibilidade no canto direito e perda no esquerdo. Embaixo, porém, ao vermos perda da visibilidade, o que logicamente indicaria que teríamos de ter mais visibilidade na parte de cima, ocorre que perdemos também a perda de visibilidade em cima e embaixo no movimento, o que lógica e naturalmente é impossível. Assim,
A imagem mostra-se deformada justamente na parte da transição por conta de edição que sofreu e não foi percebida pelo editor. Essas são provas técnicas claras de que houve edição. O vídeo é falso. É uma montagem. Vamos agora entender os motivos teóricos que indicam que o salto não poderia ser real. Para entendermos do ponto de vista teórico que o vídeo é falso, vamos partir do princípio de que não há montagem no vídeo e que é apenas um cenário mesmo, certo? Analisando a altura do pulo. A altura de cada andar corresponde à medida vertical do piso ao teto, que por especificação técnica tem no mínimo 2,40 metros de altura e máxima de 3 metros. Essa medida se chama pé direito na construção civil. Além dessa altura a considerar, temos a medida da espessura da laje para acrescentar. Antes de calcularmos a altura do pulo como soma das medidas dos pés direito dos andares. Assim, temos a medida chamada pé esquerdo, que é a soma da espessura da laje com a altura do piso ao teto, pé direito. Então, vou usar a medida mínima de 2,5 metros como pé esquerdo, ou seja, como altura de cada andar, só para você ter ideia da altura mínima do pulo. É necessário, por prevenção de acidentes, que a profundidade mínima de um tanque ou piscina seja de 5 metros para saltos ornamentais de 10 metros de altura. Uma piscina coletiva de condomínio residencial no Brasil deve ter no máximo 1,8 metro de profundidade. No exemplo analisado, considerando a altura mínima de 13 metros do pulo, com necessidade de projeção de salto para frente de 4,5 metros para escapar da varanda dos andares inferiores e para cair no centro da piscina conforme mostra o vídeo. Além de uma piscina de profundidade de no máximo 2 metros, tecnicamente o salto se torna impossível. Ao pular, precisando se projetar 4,5 metros. O esforço aplicado geraria desequilíbrio corporal, dificultando-se manter em pé durante a queda. Porém, no vídeo, vemos um corpo, em dado momento, caindo inerte, em linha reta, e numa perspectiva perfeita. Como todo fluido, a água possui, como propriedade, a força de arrasto. Como a própria palavra nos diz, arrastar é se mover com dificuldade, pois há neste caso uma força contrária ao sentido do nosso movimento. Por exemplo, arrastar um saco de cimento é puxá-lo com dificuldade pelo chão. A dificuldade existe porque o atrito tende a parar o objeto em movimento, sendo uma força contrária ao movimento, dificultando-o. Na água, o corpo em movimento sofre uma resistência que o desacelera. Essa resistência, contrária ao movimento na água, chama-se força de arrasto. Ela faz o corpo se mover como se estivesse se arrastando, com dificuldade. Ela é proporcional, sobretudo, à velocidade do corpo, à densidade do fluido e à área de impacto. Um pulo de mais de 12 metros geraria, por conta da força de arrasto da água, uma resistência muito grande, produzindo um impacto que somente um profissional, com muito treino, iria por meio de técnica superar. Sabemos que a piscina está num condomínio residencial. E não é um tanque de salto. É uma piscina comum e deve ter no máximo 2 metros de profundidade. Para o salto dado, mesmo que o saltador tenha a técnica correta de penetração na água, a profundidade insuficiente o faria quebrar as pernas no mínimo, devido ao contato desenfreado com o fundo rígido da piscina. Se o cenário fosse real, o rapaz então teria de fazer uma escolha. Para não atingir o fundo da piscina e quebrar as pernas, ele teria de alcançar a maior área possível na água para aumentar a área de contato, sofrendo mais resistência e sendo freado, o que consequentemente geraria muito mais impacto. Isso só seria possível se ele cair de barriga ou de costas, podendo lesionar diversas partes do corpo e até os órgãos internos, seriamente. Ou ele decide não receber muito impacto, penetrando a água com as pernas ou braços, para diminuir a área de contato e consequentemente a resistência da água.
Isso faria a força de arrasto ser menor, e consequentemente teria menos impacto. Porém haveria pouca frenagem, fazendo tocar o fundo com força suficiente para se machucar gravemente. Já apresentei a adição que, por si só, indica ser montagem. E essa é a razão teórica que confirma isso. Veja, por fim, o mesmo vídeo, agora editado por mim. Veja como é fácil manipular um vídeo.